Imagine estar no meio de uma tempestade. Relâmpagos cortam o céu, trovões sacodem o chão. O vento quase te derruba, mas dentro de você existe uma calma inabalável. Nada do que acontece lá fora tira sua paz. Parece impossível, não é? Essa ideia de manter a tranquilidade mesmo quando tudo parece desmoronar é o coração do estoicismo. Uma filosofia antiga, nascida há mais de 2000 anos, mas que continua atual até hoje. Vivemos em um mundo cheio de pressões, prazos, críticas, perdas, crises econômicas, redes sociais que nos bombardeiam com comparações. Muitas vezes sentimos que estamos à mercê do caos, mas os filósofos estoicos diriam: o caos sempre existiu, e a chave está em como reagimos a ele. O estoicismo é, em essência, uma arte de viver. Ele não é feito para ficar em livros empoeirados, mas para ser praticado no dia a dia. É um guia de como lidar com dor, medo, raiva, frustração e até com a morte, sem perder o equilíbrio. A origem do estoicismo. Estoicismo nasceu em Atenas por volta de 300 a.C. Seu fundador foi Zenão de Cítio, um comerciante que perdeu tudo em um naufrágio. Sem bens materiais, ele encontrou sentido na filosofia. Zenão começou a ensinar em uma varanda chamada Stoa Poikile, daí o nome estoicismo. Com o tempo, essa filosofia cresceu e ganhou seguidores. Diferente de escolas que discutiam apenas teorias abstratas, os estoicos queriam uma filosofia prática, que ajudasse as pessoas comuns a viver melhor. 3 nomes se destacam como pilares do estoicismo: Sêneca, político e conselheiro em Roma, escreveu cartas e ensaios sobre como enfrentar adversidades. Epiteto, um ex-escravo que se tornou professor de filosofia, ensinando que ninguém pode tirar nossa liberdade interior. Marco Aurélio, imperador romano que escreveu o livro Meditações, registrando suas reflexões estoicas em meio às guerras e responsabilidades do império. Esses 3 pensadores mostram que o estoicismo não era restrito a um grupo social. Ele podia ser praticado por escravos, cidadãos e até imperadores. A ideia central, o que podemos e não podemos controlar, o estoicismo, se apoia em uma distinção simples e poderosa. Existem coisas que podemos controlar. Existem coisas que não podemos controlar. O segredo da tranquilidade é focar apenas no que está sob nosso controle. O que podemos controlar: nossas opiniões, nossas escolhas, nossas ações, nossa atitude diante dos acontecimentos. O que não podemos controlar: o clima, o tempo que passa, o comportamento dos outros, a morte, o acaso. Exemplo simples. Você marca um piquenique e começa a chover. Não pode mudar o clima, mas pode escolher entre ficar irritado ou aproveitar de outra forma. Essa distinção parece óbvia, mas quantas vezes gastamos energia tentando mudar o que não depende de nós? A raiz do sofrimento, diziam os estoicos, está nessa confusão. As virtudes estoicas, os estoicos acreditavam que a felicidade não está em bens materiais ou em prazeres passageiros, mas em viver de acordo com a virtude. Eles destacaram 4 virtudes principais: sabedoria, discernir o que é certo e agir com racionalidade. Coragem, enfrentar o medo, a dor e as dificuldades sem se deixar dominar. Justiça, tratar os outros com respeito e equidade. Temperança, moderar desejos evitando exageros. Comparação, a sabedoria é como o volante de um carro. A coragem é o motor. A justiça são as leis de trânsito. A temperança é o freio. Sem esses elementos, dirigir seria perigoso. Do mesmo modo, viver sem virtude é viver sem direção. O controle das emoções, um mito comum, é que os estoicos eram frios, sem sentimentos. Mas não é verdade.
Eles não pregavam a ausência de emoções, e sim o controle delas. A raiva, o medo e a tristeza são naturais, mas não devem ditar nossas ações. A razão, segundo os estoicos, deve ser a bússola da vida. Exemplo prático. No trânsito, alguém te fecha. A primeira reação é raiva. Mas você tem escolha: gritar, buzinar e se estressar, ou respirar fundo e seguir em frente. O estoicismo sugere a segunda opção: o destino e a aceitação. Outro ponto central do estoicismo é a aceitação do destino, chamada de amor fati, amar o destino. Não significa se conformar com injustiças, mas compreender que muitas coisas fogem do nosso controle. Exemplo: se um avião atrasa, você pode reclamar, mas isso não fará o avião decolar mais rápido. O que pode controlar é sua reação. Usar o tempo para ler, descansar, refletir. Para os estoicos, lutar contra o inevitável é desperdiçar energia. A verdadeira liberdade está em aceitar o que não podemos mudar e focar no que depende de nós. Exemplos cotidianos estoicos. No trabalho. Seu chefe faz uma crítica injusta. Você não controla a opinião dele, mas pode escolher como responder e o que aprender da situação. Na vida pessoal, uma amizade se desfaz. Você não controla os sentimentos do outro, mas pode controlar sua postura diante da perda. Na saúde, você adoece. Não controla o fato, mas pode controlar como encara o tratamento e os cuidados diários. Esses exemplos mostram que o estoicismo não é uma filosofia distante, mas uma prática diária. A filosofia em ação, Histórias dos Estoicos Sêneca, escrevia sobre serenidade enquanto enfrentava crises políticas em Roma. Mesmo cercado por inimigos, defendia a calma e a razão. Epiteto, apesar de ter sido escravo, dizia que a verdadeira liberdade está na mente. Ele não podia controlar seu corpo, mas podia controlar suas reações. Marco Aurélio, imperador, liderava exércitos em guerras. Em seu diário, escrevia lembranças para si mesmo, que não controlava os insultos dos outros, mas podia controlar sua paciência. Essas histórias provam que o estoicismo não é apenas teoria. Ele foi vivido por pessoas em situações extremas. O estoicismo nasceu na Grécia Antiga, cresceu em Roma e sobrevive até hoje, porque oferece respostas simples para problemas universais. Como lidar com sofrimento, como controlar emoções, como viver em paz em meio ao caos. Vamos ver como essa filosofia atravessou os séculos, influenciou a psicologia moderna, inspira líderes e pode ser aplicada em situações cotidianas, da vida profissional à vida pessoal. Também vamos analisar críticas ao estoicismo e lições práticas que qualquer pessoa pode usar. O que torna o estoicismo fascinante é que, mesmo tendo nascido há mais de 2000 anos, ele continua incrivelmente atual. Hoje, quando falamos de resiliência, disciplina, foco e inteligência emocional, estamos sem perceber aplicando princípios estoicos. Em um mundo acelerado, cheio de incertezas e distrações, a filosofia estoica serve como um manual de sobrevivência. Ela nos ensina a distinguir o que merece nossa energia do que deve ser aceito como está. O estoicismo e a psicologia moderna, a terapia cognitivo-comportamental, uma das abordagens mais eficazes da psicologia contemporânea, tem raízes diretas no estoicismo. Os estoicos ensinavam que não são os fatos que nos afetam, mas a forma como interpretamos os fatos. A terapia moderna repete a ideia. Pensamentos influenciam emoções e comportamentos. Mudando nossos pensamentos, podemos mudar nossa vida. Exemplo: perder um emprego. Pensamento negativo: sou um fracasso, nunca vou conseguir outro. Emoções de tristeza e paralisia. Pensamento racional:
perdi esse emprego, mas posso aprender com isso e buscar novas oportunidades. Emoções de motivação e ação. Essa mudança de perspectiva é estoicismo em ação. Estoicismo para atletas e líderes. Muitos atletas de alto desempenho usam princípios estoicos para manter a calma sob pressão. Antes de uma competição, em vez de focar no resultado, que não depende totalmente deles, concentram-se na preparação e na execução, que está sob controle. Líderes e empresários também aplicam a filosofia. Em cenários de crise, o estoicismo ajuda a manter clareza, evitar decisões impulsivas e focar no que realmente pode ser resolvido. Exemplo: uma empresa enfrenta uma crise econômica. O líder estoico não perde energia reclamando da situação global, mas concentra esforços em reduzir custos, inovar e cuidar da equipe. Lições práticas de estoicismo aqui. Estão práticas simples, mas poderosas que você pode aplicar no dia a dia. Distinguir o que está sob controle. Sempre pergunte: isso depende de mim? Se não depende, aceite. Praticar a gratidão. Valorize o que já tem. Isso reduz a insatisfação e aumenta a resiliência. Aceitar a impermanência. Tudo muda. Nada é permanente. Resistir a isso só causa sofrimento. Treinar disciplina. Evite excessos, controle impulsos. Pequenos hábitos diários constroem força interior. Visualizar dificuldades. Os estoicos praticavam o premeditatio malorum. Imaginar problemas antes que aconteçam, para estar preparado. Exemplo: antes de uma viagem, pense nas possíveis dificuldades, atrasos imprevistos, cansaço. Assim, se acontecer, você não se desespera. Críticas ao estoicismo. Nenhuma filosofia é perfeita. O estoicismo também recebe críticas. Risco de passividade. Alguns argumentam que aceitar demais pode levar à inércia diante de injustiças. Desvalorização das emoções. Embora os estoicos não neguem sentimentos, críticos dizem que a ênfase na razão pode afastar a espontaneidade da vida. Visão individualista. Focar apenas no que depende de nós pode levar ao isolamento, esquecendo a importância da ação coletiva. Apesar disso, os defensores lembram que o estoicismo não é sobre indiferença, mas sobre agir com clareza e propósito, sem ser escravo das emoções. O estoicismo como prática diária. Mais do que teoria, o estoicismo deve ser praticado. Aqui estão alguns exercícios inspirados nos estoicos. Diário estoico. Escreva à noite como reagiu aos desafios do dia. Pergunte: foquei no que estava sob meu controle? Memento mori. Lembre-se da mortalidade. Isso não é mórbido, mas um convite a valorizar cada dia. Amor fati. Ame seu destino. Veja cada acontecimento como oportunidade de aprendizado. Autocontrole em pequenas coisas. Pratique dizer não a desejos impulsivos, como comer em excesso ou reagir com raiva. Essas práticas constroem força interior pouco a pouco, como o treino físico fortalece o corpo. Exemplos modernos de aplicação. No trabalho, um profissional perde uma promoção. Em vez de se revoltar, aceita que não controlava a decisão final e foca em melhorar seu desempenho. Na saúde, alguém recebe um diagnóstico difícil. Não pode mudar o fato, mas pode decidir como viver a partir dali, com coragem e serenidade. Nos relacionamentos, um término acontece. A pessoa pratica a aceitação, entendendo que não controla os sentimentos do outro, mas pode escolher crescer com a experiência. O estoicismo continua atual porque toca em algo universal. A vida é cheia de imprevistos, dores e perdas. Não podemos controlar tudo, mas podemos controlar como reagimos. Essa filosofia nos convida a cultivar sabedoria, coragem, justiça e temperança. Ela nos lembra que a verdadeira liberdade
não está em dominar o mundo externo, mas em dominar a nós mesmos. Na prática, o estoicismo nos ensina a viver melhor, com mais serenidade e menos ansiedade. Ele mostra que, mesmo em um universo caótico, podemos encontrar paz, não porque tudo está bem, mas porque aprendemos a lidar com o que não está. E essa talvez seja a lição mais valiosa de todas.